Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 14 de fevereiro, e com toda a igreja nós celebramos a memória de São Cirilo e São Metódio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convidou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos colocar aqui os pontos importantes deste Evangelho. Primeiro, o papel do milagre no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. Segundo, a prefiguração da Eucaristia. Terceiro, você acredita em milagres? Então, o primeiro ponto é: por que Jesus realiza tantos milagres? Essa é uma das perguntas que, sem sombra de dúvidas, todos nós, quando estamos crescendo na nossa fé, tendo contato com a palavra de Deus e principalmente com os evangelhos, é um dos pontos que mais nos desperta atenção. Será mesmo possível tudo isso que Jesus fez, que ele realizou? A primeira coisa que nós precisamos entender: Jesus não faz milagre por milagre. O milagre, ele não tem uma causa encerrada nele mesmo. Mas, pelo contrário, o papel do milagre dentro do ministério de Jesus é reforçar para o povo a sua identidade messiânica. Porque quando nós examinamos os profetas do Antigo Testamento, de modo especial Isaías, o profeta Jeremias, todos esses profetas vão dizer que quando o Filho do Homem, quando o Messias, o Salvador chegar, nós o reconheceremos pelas obras que ele vai fazer. Então, as obras nos darão a certeza da identidade do Messias. E é por isso, então, que nosso Senhor realiza tantos milagres. Primeiro, para libertar o povo que carecia de assistência, de ajuda. Mas também para que este mesmo povo que está recebendo o milagre possa reconhecer na pessoa de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Num segundo ponto, nós olhamos que o milagre da multiplicação dos pães, mais do que esta grande discussão que existe, não foi milagre, foi partilha, cada um tirou do pouquinho que tinha na bolsa e Jesus multiplicou. O texto pelo texto já diz é milagre. Então, ou você acredita no que está no texto, ou você não acredita. Porque se cada um tivesse um pouquinho na sua bolsa, Jesus não precisava dizer, porque ele estava com dó do povo, porque eles estavam 3 dias sem o que comer. Se eles tivessem algo na bolsa, eles não estariam há 3 dias com fome. Então, assim, é só ler o texto. Mas tudo bem, não vamos entrar em polêmicas exegéticas. Mas a gente precisa entender que este milagre ele tem uma intenção ainda maior.
Perceba que o movimento que Jesus faz, a narrativa do milagre, ela é muito parecida com o que a gente escuta na Santa Missa. Preste atenção. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregou, e os seus discípulos distribuíram entre o povo. É muito parecido com o que a gente ouve na narração da consagração. Naquela noite, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então, ao multiplicar os pães neste evangelho, Nosso Senhor já está nos apontando para o verdadeiro pão, não o pão físico que mata a fome do corpo, mas o pão da alma, o pão eucarístico, do qual Ele mesmo será a realidade material. Ou seja, Ele mesmo está dizendo: vocês hoje recebem das minhas mãos um pão físico abençoado, mas daqui a algum tempo vocês vão estar recebendo da mão dos meus discípulos, dos meus apóstolos, que vão continuar a minha missão, que vão agir em persona Christi o meu próprio corpo e o meu próprio sangue. Aqui está a beleza deste texto, a eficácia e a força da Eucaristia. E perceba que quando isso acontece, as pessoas têm a sua fome saciada e ainda sobra. E sobra o quê? 7 cestos. O número 7 aqui não está posto de maneira aleatória. Nós sabemos que os 7 nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos de modo especial, nos lembram perfeição. Então, quando Deus realiza a Eucaristia, quando Deus se dá em alimento, tudo o que Ele faz é bom e é perfeito. E a pergunta que fica para você: você acredita em milagre? Depois você coloque aqui para mim nos comentários. Eu quero saber como que está a sua relação com as coisas extraordinárias. A meditação de hoje. Jesus se apresenta como um Deus misericordioso que quer o bem-estar de suas criaturas, inclusive se preocupando com a sua alimentação. É um Deus que tem compaixão de seu povo, é um Deus que sofre a dor do seu povo. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como esta passagem bíblica pode iluminar a sua vida? Vamos pedir a Ele isto hoje. Ensinai-me, meu Jesus, a não só ter compaixão dos que sofrem, mas a procurar os meios adequados que estão à minha disposição para concretamente ajudá-los. E a ação de hoje, serei sensível às necessidades de meu próximo e o ajudarei de alguma forma. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Mais uma vez, deixe aqui a resposta, se você acredita ou não em milagres. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Nos encontramos amanhã em mais uma palavra de esperança.